Olá pessoal, tudo bom? Beleza? Estamos aqui na nossa retomada, né, das atividades. Esse vídeo agora vai ser um pouco mais curto, vai ser sobre semelhanças atômicas, certo? Então, vamos lá. O que vem a ser as semelhanças atômicas? Semelhanças atômicas é justamente quando você passa a comparar dois átomos, certo? Onde eles têm as informações de número atômico, número de massa, número de prótons, número de elétrons, e aí você encontra informações que têm valores semelhantes, certo? E aí a cada item desse que você encontra números iguais, certo? Você tem um nome específico para designar isso. Essa palavra é difícil, não vai conseguir falar de primeira. Então, a gente tem a primeira das semelhanças atômicas, são chamados isótopos, certo? Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, mesmo Z. Lembre que Z é igual a P. Número atômico, que indica o número de cargas positivas, é igual ao número de prótons. Então, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, mesmo número de prótons, certo? E aí, por ele ter o mesmo número de prótons, eles representam o mesmo elemento químico, porque o número atômico é o que representa um elemento químico. Então, se eles são iguais, eles representam o mesmo elemento químico, certo? Mas o que vai diferir eles vai ser o número de massa. Isótopos têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, então é o mesmo elemento. Porém, os isótopos têm números de massa diferentes. Então, o que significa isso? Que o número de nêutrons entre eles é diferente. Lembra que a gente viu na aula passada que A é igual a P mais N? Então, se o número de prótons é igual, quem está mudando é o número de nêutrons para dar uma massa diferente. Mas não esquente com isso não, com esses detalhes a mais. Basta você guardar na cabeça que os isótopos têm o mesmo número de prótons. Então aqui, um exemplo aqui embaixo, o magnésio, tem a figura do magnésio. Então temos três magnésios diferentes. Veja aqui, ó, que a gente tem um número atômico igual a 12, que é o mesmo elemento. E aí temos o mesmo símbolo. Mas veja a massa aqui, ó. 26, 25 e 24. Então, massas diferentes. Então, aqui a gente tem três isótopos entre si. E aqui embaixo está indicando a porcentagem dele na natureza. O que tem massa 26 é 11,1. O que tem massa 25 é 10%. E 78,9% do magnésio que a gente encontra na natureza tem massa 24. Beleza? Pronto, então é a primeira semelhança atômica. Então, vou apagar o quadro aqui, viu? Vamos lá. Aqui a gente tem outro exemplo, certo? A gente tem outro exemplo que é o hidrogênio. Hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2 e hidrogênio com massa 3, certo? Isótopos, todo mundo tem o mesmo número atômico, que é 1. E aqui está mostrando a abundância na natureza. Então o hidrogênio 1 ele tem 99,985% encontrado na natureza. O de massa 2, 0,015. E o trítio, que é 10 a menos 7. Então é 0,1, 0,00000.
0, deixa eu ver se talvez seja certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem um 1 aqui. Por cento. Entendeu? 10 menos 7, ó. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse zero todinho, 1% de chance de encontrar o hidrogênio de massa 3, certo? Então, terminando com os primeiros exemplos de isótopos. Aí vem para isóbaros. Isóbaros são átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas mesmo número de massa. Aqui o que ele vai ter igual ao outro elemento vai ser a massa. Então aqui, ó, um exemplo, cálcio com argônio. Veja que o número atômico aqui são diferentes. Aqui, ó, 20. Aqui é 18. Mas ele está falando que isóbaros é mesmo número de massa. Então, massa, a gente encontra o valor do número de massa aqui em cima. 40 e 40. Então, esse cálcio e esse argônio são isóbaros entre si porque tem mesmo número de massa. O mesmo número de massa se encontra na parte superior esquerda, como a gente explicou na aula anterior, certo? Então esses elementos são isóbaros entre si, ok? Posso apagar o quadro? Posso seguir? Pronto, para finalizar, a gente tem isótonos. Isótonos são átomos que apresentam mesmo número de nêutrons, certo? Os isótons são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas é diferente o número atômico e diferente o número de massa. Então aqui o exemplo do nitrogênio. Temos a massa, que é a parte de cima, A, 14, e Z, que é o número atômico, temos 7. Veja o cálcio. O A, que é a parte de cima, tem 13. O Z, temos 6. Veja, números completamente distintos. Então, o isótono ele dá esse trabalhinho aí, porque os outros dois era muito fácil. Você olhava os símbolos com seus respectivos número de massa e número atômico, você encontrava facilmente um daqueles valores igual ao outro. E aí, isótopo, a parte de baixo, número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa, a parte de cima. Nos isótonos, você observa aqui que todos os 4 números são diferentes. Então você precisa calcular o número de nêutrons, certo? Então, lembrando que a gente viu na aula anterior, A é igual a P mais N. Como você quer o N, esse N fica desse lado, o P vai para o outro lado, deixando de ser mais para ser menos. Então, ó, eu tenho A é igual menos P é igual a N. Deixa eu ajeitar a perninha do P aqui. Certo? Então, para você ter o nêutrons, você vai pegar a massa e subtrair o número de prótons. Então, aqui você fazendo essa conta aqui, ó, que é o de cima menos o de baixo. Então, N é igual a 14 menos 7. N é igual a 7. Para esse aqui, o número de nêutrons vai ser igual a parte de cima, que é 13, que é a massa, menos 6. O número de nêutrons vai ser igual. 13 menos 6 dá 7. Então veja aqui o mesmo valor para o número de nêutrons. Então a gente tem elementos isótonos entre si. Finalizando, isoeletrônicos. Os isoeletrônicos são quando você compara átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Então você vai ter um átomo neutro, onde prótons e elétrons são iguais,
e um íon. Pode ser positivo ou negativo. Ou até, como está mostrando aqui no exemplo, dois íons. Certo? E aí eles têm o mesmo número de elétrons. Certo? Então, veja que aqui a semelhança atômica vai ser em relação aos elétrons. Então aqui temos sódio 2311 e ele, sinal de mais. Sinal de mais significa que ele perdeu um elétron. Ó, veja, ele tem 11 prótons. Como ele perdeu um elétron, ele não está igual, ele tem um a menos. Então ele passa a ter 10. Certo? Aí o oxigênio. Já vou, filha. Um minuto. Acabou, acabou. O papai vai carregar. Bota aqui. Espera aí, papai tá gravando. Certo? Bota aqui, bota aqui. Viu? Ó, pega o celular do papai. O celular do papai tá lá no berço, vá. Então espere aí. Deixa o papai terminar de gravar. Ok? Tá certo? Obrigado. Um minutinho. Minha filha, beijo. Pronto. Então, concluindo. Aqui a gente tem o oxigênio 2-. Então veja que ele tem 8 prótons, que é a parte de baixo. E ele é 2-. Ele ganhou 2 elétrons. Então de 8 somado mais 2 passa a ter 10. Então esse é isoeletrônico desse porque tem a mesma quantidade que é 10 elétrons. Esse outro, o neônio, veja que ele tem 10 prótons. Ele não tem sinal nem positivo nem negativo, então prótons e elétrons são iguais, 10 também. Então esses três, filha, esses três são isoeletrônicos entre si, porque tem mesmo número de elétrons. Beleza? Pronto, pessoal, por enquanto é isso. Depois a gente se fala aqui, que Carolina agora quer atenção. Valeu.